A experiência da educação audiovisual no Brasil é uma experiência vasta e que tem um histórico bastante grande, né? A gente ouve falar das primeiras experiências lá pelos anos 70, uma coisa no chão de fábrica, no VHS, um vídeo popular, um vídeo feito nas bases mesmo, né? Mas essa experiência se solidifica e se promove muito mais a partir do início dos anos 2000, com a democratização do acesso às câmeras digitais e aos computadores, às ilhas de edição, esse sistema, né, não linear que a gente chama, né, que permite com que o processo de edição, que o processo de gravação fique mais acessível. Mas é curioso, porque no começo desse processo, no início dos anos 2000, ainda existia um grande fascínio pelas ferramentas, né? Não era uma coisa que todo mundo tinha acesso. Era uma coisa que mais pessoas tinham acesso, mas não era todo mundo. Então, ainda existia um charme, né, em produzir vídeo. Então, o que aconteceu no início dos anos 2000 foi uma enorme popularização dos projetos que utilizavam a educação audiovisual como ferramenta de inclusão social. E é importante destacar isso, porque quando surge, né, esse boom, vamos dizer assim, né, do uso do vídeo como ferramenta educativa, ele não surge de modo algum como uma forma de profissionalização, né, de pensar que o vídeo ali pudesse ser uma ferramenta para profissionalizar os jovens. Ele surge de fato como um pensamento inclusivo, como uma ferramenta para, assim como era com outras artes, promover uma certa forma de inclusão social, especialmente para jovens de comunidades de baixa renda. Então é interessante porque a partir dos anos 2000 não é 1, 2, 3 projetos, são diversos projetos e ao longo de todos os anos 2000 isso acontece em muitos estados brasileiros, um movimento bem zeitgeist, assim, né, espírito da época, porque o tempo inteiro que a gente pesquisava, a gente descobria um projeto novo que estava surgindo num estado diferente do Brasil, num lugar diferente do Brasil, e assim, 1 a 2 projetos com pensamento profissionalizante em meio a mais de 100 com pensamento inclusivo. É legal pensar que o início dos anos 2000 é marcado pelo trabalho do terceiro setor. Né? O grande responsável pela inserção do audiovisual como ferramenta de inclusão social é o terceiro setor. Existiam outros tipos de iniciativas? Sim. Existiam iniciativas privadas, feitas por produtoras, com captação de recursos. Existiam pessoas que faziam na louca mesmo, sem dinheiro. Isso existia e eu tenho documentação disso. E existiam algumas iniciativas públicas, feitas por prefeituras, secretarias de cultura, secretarias de educação. Mas elas eram a minoria. A grande, imensa maioria dos projetos eram feitos por ONGs. E que tipo de ONGs, né? Existiam 2 tipos, essencialmente. ONGs que trabalhavam com inclusão através da cultura, e aí o cinema surge como uma das ferramentas, dentre outras. Então uma ONG que tinha teatro, que tinha circo, que tinha música, e ela começa a oferecer vídeo em meio a todas essas outras linguagens, e começam a surgir nos anos 2000 ONGs especialmente dedicadas ao ensino do audiovisual. E isso é uma grande mudança de patamar com relação a essa linguagem. Por que isso tudo é tão importante hoje em dia? Porque tudo que a gente faz hoje em dia com relação ao uso do audiovisual em sala de aula, ao uso do audiovisual como ferramenta de inclusão hoje em dia, né, dentro do ensino formal, nasce enquanto processo pedagógico, enquanto inteligência, né, enquanto um pensamento coletivo nessa época. E surge de uma maneira muito interessante, porque em 2010 eu terminei a minha tese de doutorado, e nessa tese o que eu fiz? Eu mapeei todos os projetos que eram conhecidos na época de inclusão através do audiovisual no Brasil. Além de fazer um formulário que foi preenchido por todas essas ONGs, eu fui pessoalmente em algumas delas, em alguns estados do Brasil, entrevistar os coordenadores, os professores, os alunos, em busca de entender o que estava por trás dessa experiência do ponto de vista pedagógico. O que pensavam esses coordenadores, o que pensavam esses professores. E o que eu encontrei na minha pesquisa foi uma sintonia muito fina entre os projetos, numa forma bastante democrática e original de ensinar audiovisual. Não é que cada um fazia de um jeito, ou que existia, vamos dizer assim, um domínio da estética para cima da pedagogia, né? Um domínio da estética para além da pedagogia, pensado assim, vamos ensinar esses jovens a serem cineastas, a fazer um cinema belo, um cinema artístico. Não, o que existia em comum entre tantos projetos, era que na verdade todos eles, ou quase todos eles, pensavam no audiovisual como uma forma de incluir esses jovens e, portanto, pensavam no resultado dos filmes quase como um efeito colateral dessas oficinas. E na verdade pensavam que o objetivo das oficinas era o quê? Despertar transformações emocionais, sociais, de alguma maneira expressivas, né, nesses jovens, que de alguma maneira impactassem nos projetos de vida deles.
que de alguma maneira eles passassem por essas oficinas, por esses cursos livres e se transformassem, né? Virassem pessoas com outras habilidades, com outros conhecimentos, com outras perspectivas em relação à vida. E o mais interessante ainda era que, se a gente achava alguma referência nesses projetos, não eram muitos que citavam uma referência pedagógica, uma bibliografia, mas dentre os que citavam, mais de 80% citavam Paulo Freire como uma referência. Então existia um predomínio da prática em detrimento da teoria, né? Não eram oficinas em que começava aquela coisa que às vezes a gente tem na faculdade, né? Como funciona o olho humano, aí do olho para a fotografia, aquela coisa que eu, pelo menos como estudante de cinema, sempre me enchia um pouco, que era demorar horas pra gente chegar, dias, semanas, meses, até a gente começar a falar de cinema propriamente dito. Não, eram oficinas em que a coisa começava ao contrário, começava direto botando a mão na câmera, indo pra rua filmar, né? Desmistificando essa ferramenta que na época ainda era muito pouco acessível para os jovens. Então eles chegavam, né, nas oficinas, olhavam para aquela câmera e falavam: eu quero pegar. E esses lugares falavam: pega, sai gravando, né? Nos projetos que eu coordenava eu dizia: só não joga no chão. Se algum botão dessa câmera oferecer resistência, não força. Sabe, se o botão do tripé oferecer resistência, não força nada e não joga no chão. No mais, pode apertar todos os botões, pode experimentar tudo. É um aprendizado empírico, é um aprendizado em que você vai apertando os botões e vai descobrindo conforme você os aperta, né? Você vai filmando as coisas e percebendo o que dá certo e o que dá errado a partir da prática também, né? Então a gente aprendeu com esses projetos, eu digo a gente, as pessoas que hoje trabalham com formação de professores, as pessoas que hoje trabalham, né, com um pensamento de uso do audiovisual, não apenas no terceiro setor, mas para além do terceiro setor, né, no âmbito da multiplicação, que pensam que o audiovisual pode ser interessante na escola formal, na escola pública, né, dentro do ensino formal, nós todos fomos muito influenciados por essa experiência. Então a gente chega, né, para trabalhar com isso na escola e na escola pública, na escola formal, com essa visão, com uma visão não teórica, não apenas estética, mas com uma visão especialmente prática, uma visão especialmente que propõe que os alunos aprendam de uma maneira empírica e que isso seja algo que lide com a intuição dessas crianças e jovens, e não apenas com teorias ou com formas, vamos dizer assim, mais arraigadas, né, mais parecidas com o que seria o ensino universitário, né? Olhando, né, para essa história, o que a gente tira dessa história? Que o terceiro setor, no fundo, acabou fazendo uma coisa que, a meu ver, é a vocação do terceiro setor, né? Quando eu estudei, eu pensava muito no que o Boaventura Souza Santos dizia, né? Que existia uma experiência social no mundo que estava sendo desperdiçada. E essa é uma experiência que eu tive ao entrevistar os coordenadores, porque eu percebi o quê? Que muitas vezes, quando o coordenador pedagógico ia embora de uma ONG, ele levava consigo anos e anos de experiência. E aí quando chegava um novo coordenador, ele tinha que começar do zero. Então, há uma cultura também que foi se criando, né, a partir dos anos 2000, de registro, de documentação, de muitas teses de mestrado, doutorado sendo feitas e documentando o que estava existindo ali em termos de desenvolvimento pedagógico, para que quem viesse depois não precisasse começar do zero. Eu tentei fazer isso no meu doutorado, que está acessível no site da ECA, no site da USP, né, de teses da USP, onde eu justamente mapeei os diferentes formatos que existiam de oficinas naquela época e deixei lá uma estrutura para justamente quem quisesse criar um projeto novo pudesse olhar lá e pensar: bom, se é curto, o que dá para fazer? Se é médio, o que dá para fazer? Se é longo, o que dá para fazer? Já baseando-se nas experiências de outros projetos, né? Então, o que acabou acontecendo foi que essa vocação que o terceiro setor poderia ter, né, de experimentar potenciais políticas públicas para que depois os governos pudessem implantar isso a partir de experiências de sucesso, acabou acontecendo. O que para mim é uma grande vitória, porque eu pelo menos sinto, né, que o terceiro setor ele não tem como substituir o Estado, né? O terceiro setor não tem pernas para substituir o Estado, né? O Estado trabalha com milhões de pessoas, né? 2 milhões de professores, milhões de alunos. Como que a gente vai dar conta disso com as ONGs? Uma ONG consegue trabalhar com 300 alunos, 500 alunos. Uma ONG grande, que nem a casa do Zezinho, sei lá, 1.000, 2.000 crianças. É difícil, né, você trabalhar em grande escala, né? Então, assim, não dá pra gente esperar que o terceiro setor, com essas ações, esteja ali para substituir o Estado. Ele pode ir numa comunidade, em outra comunidade, é claro que faz a diferença nos lugares onde vai, mas isso não substitui o Estado. Eu fico muito feliz olhando para trás, ao perceber que essas experiências dessas mais do que uma centena de projetos
que ao longo dos anos 2000 especialmente, mas também os anos 2010, desenvolveu esses projetos, desenvolveu também esses registros, essas sistematizações e, no fundo, alguns métodos muito interessantes de utilizar o vídeo dentro da sala de aula, que hoje influenciam sobremaneira a forma como as próprias instituições públicas estão promovendo isso dentro da sala de aula. Na segunda aula eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre como o professor pode usar dentro da sala de aula essa ferramenta em qualquer disciplina. Porque isso é possível, né? A partir de tantos anos de experiência, a partir de tantos aprendizados que nós tivemos nesses anos de experiência, nós percebemos que o potencial para uso disso dentro da sala de aula ele é tão grande que ele cabe numa aula de ciências, que ele cabe numa aula de matemática. Mas o que eu fico feliz de compartilhar com vocês aqui é que essa longa experiência do terceiro setor, de fato, acabou cumprindo com aquilo que se espera do terceiro setor. Que ele crie uma inteligência, que ele crie, né, vamos dizer, experiências modelares para que as instituições públicas possam se aproveitar delas, e eu acho que é isso que vem acontecendo de uma maneira geral. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as especificidades do audiovisual e o seu potencial como um instrumento de transformação. Por que a gente promove tanto que o audiovisual venha para a sala de aula? Por que a gente promoveu tanto ao longo dos anos 2000 o audiovisual como uma ferramenta de inclusão? Ele é melhor que outras, que o circo, que a música, que o teatro? Não, não é. Cada uma dessas linguagens, né, tem suas especificidades e contribui para a inclusão de crianças e jovens à sua maneira. Mas no meu campo, que é o audiovisual, existem algumas especificidades muito interessantes que levam, né, essa possibilidade da inclusão a um patamar que é extremamente interessante. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que é legal a gente refletir é sobre a ideia de inteligências múltiplas. Essa é uma teoria bastante polêmica, muitas pessoas recusam essa ideia, que foi promovida pelo Howard Gardner, mas também por outros autores. E eu não quero entrar aqui na polêmica de se esse autor é bom ou não, se essa teoria funciona ou não. Mas eu acho que ela nos aponta para um caminho que ajuda a pensar por que o audiovisual tem um impacto tão grande nos processos educativos. E quando eu digo um impacto tão grande, é assim, na minha tese de doutorado, em que eu entrevistei mais de uma centena de estudantes que tinham participado de projetos de educação audiovisual, 90% dos estudantes disseram que participar desse projeto tinha mudado os seus projetos de vida, que tinha impactado positivamente seus projetos de vida. Isso não é qualquer coisa, né? A gente está falando de uma ferramenta que de fato faz com que os estudantes saiam transformados. A gente ouve isso dos diretores de escola, dos diretores das ONGs. Falam, nossa, passa uma oficina audiovisual por aqui e aquele aluno que era bagunceiro sai concentrado. Aquela turma que não se interessava por nada, de repente está ali montando um cineclube, produzindo e tal. Então, existe uma transformação muito visível. Ela é muito grande. Mas por que ela acontece, né? Tem uma característica que é muito interessante, que é a seguinte. Quando você vai fazer um vídeo em grupo, são muitas habilidades que são necessárias, habilidades diferentes. Então, quando você pensa, né, numa diversidade de uma sala de aula, nem todo mundo é igual, né? Pensando de uma maneira bastante rasteira, você tem os estudantes que gostam mais de matemática, os que gostam mais de português. Você tem os estudantes que são mais expansivos, os estudantes que são mais tímidos. Tem os estudantes que gostam de fazer forças, né, educação física, mexer com o corpo, e estudantes que são mais retraídos, que não têm essa habilidade. Tem estudante que gosta de desenhar, tem estudante que toca violão, né? Tem estudante de tudo quanto é tipo. E quando você pensa nas atividades usuais, né, de uma sala de aula, elas nunca vão atender a todos, né? O fato é que existe uma certa... existe algo na educação que às vezes é excludente, né? E às vezes parece que o aluno que não é bom de matemática, ele é visto, né, como burro. Ou o aluno que não é bom de português, ele é visto como burro. Então essa ideia de inteligências múltiplas, saindo um pouco da teoria original, mas pensando na ideia de que todo mundo é inteligente em várias coisas, talvez não em todas, nos leva a um lugar interessante com relação ao cinema, ao audiovisual, né? É que na produção audiovisual, todo tipo de pessoa cabe. Para quem é expansivo tem o que fazer, para quem é tímido tem o que fazer, para quem gosta de mexer com o corpo, para quem gosta de vídeo, para quem gosta de imagem, para quem gosta de fotografia, para quem gosta de música, para quem desenha. Quando você pensa, né, no arco de funções que existem dentro do audiovisual, quem tem uma tendência a desenhar, que gosta de pintura, que gosta de cor, pode pensar tanto no campo da fotografia como pensar em direção de arte, organizar os espaços. Quem é da música pode pensar em fazer o som dos filmes ou trazer o campo da trilha. Quem é muito organizado, aquele aluno que gosta de exatas, que gosta de Excel, que sabe mexer no Excel, vai gostar de organizar, de fazer produção, de fazer assistência de direção.
Quem é muito da literatura, que gosta de escrever histórias, pode vir para o campo do roteiro. Quem é líder, expansivo, gosta de liderar processos, pode ir para a área de direção, e assim sucessivamente. Então, o audiovisual em si é extremamente inclusivo. Tem lugar para todo mundo no processo audiovisual. É bonito de ver. Mesmo quando o grupo é pequenininho, é um trio, é uma dupla, as pessoas se dividem de acordo com as suas potências, com as suas potencialidades, com aquilo que elas gostam de fazer. Então é bonito de ver como, de alguma maneira, o audiovisual acaba promovendo, inclusive, parcerias inusitadas, né? Quando a gente assiste aquele filme Entre os Muros da Escola, tem uma coisa bonita, não sei se vocês lembram, que tem um aluno chamado Suleiman, que é um aluno violento, complicado, que está ali, né, sempre excluído do processo educativo. E no final do filme acontece um processo de fotografia, um curso de fotografia, e ele faz uma série de fotos e faz uma exposição belíssima. E quando ele faz isso, ele se inclui no processo educativo, né? Infelizmente no filme não dá tempo, né, desse processo ser includente de maneira suficiente, vamos dizer assim, para que ele não acabe saindo da escola. Mas é bonito perceber no filme como isso demonstra que quando a atividade que é proposta vai de encontro ao desejo do aluno, mesmo o aluno mais bagunceiro, o aluno que está mais fora do processo educativo, pode acabar se incluindo, né? Quando eu era mais jovem, fazia esses processos educativos com as ONGs, muitas vezes a gente fazia parceria com escolas e dava essa oficina de cinema, né? Vindo com a nossa ONG, oferecia uma oficina de cinema para a escola e fazendo contraturno e tal. E aí a própria escola muitas vezes fazia um pré-processo seletivo para indicar os alunos que fariam, né? Inúmeras vezes a diretora da escola chegou para mim com uma lista que eram os melhores alunos da escola, sabe? Ah, esses são os que se destacam, que são do Grêmio, que vão super bem e tal. E a gente sempre dizia, não me dá os melhores alunos. Os melhores alunos estão bem, eles vão passar na faculdade, eles vão se formar, eles estão incluídos no processo educativo. Me dá os piores. Me dá aqueles que estão quase saindo da escola, que estão quase sendo expulsos, que não entram em sala de aula, que faltam, que são aqueles que não são vistos como bons alunos. E esse processo para a gente sempre foi muito rico, né? Trazer esses jovens excluídos para dentro de um processo de vídeo, em que muitas vezes eles acabavam se transformando, né? Virando pessoas mais interessadas, até na escola, né, do que eram antes do processo. A gente costumava brincar que se um estudante nosso de uma ONG, de uma oficina, saísse da oficina tratando melhor a mãe dele, isso pra gente já era uma grande conquista. Se ele saísse da oficina tratando melhor a professora, tratando melhor os seus colegas, se sentindo melhor com ele mesmo, isso era maravilhoso. Independente do resultado do vídeo, se o vídeo ficava bom, se o vídeo ficava ruim, né? A gente sempre buscou um balanço entre ajudar o estudante a fazer um vídeo que ficasse bonito, porque a gente sabe que o estudante pode ter dificuldade para fazer, mas ele sabe muito bem o que é bom e o que não é. Então esse é um balanço difícil. É claro que em alguns momentos a gente até intervinha para ajudar o estudante a chegar num resultado um pouquinho melhor, para ele não ficar frustrado depois. Mas ao mesmo tempo, a gente sempre focou muito no processo. Que o processo fosse rico, fosse um processo de transformação, um processo de aprendizado através da prática, um processo em que, ao experimentar as técnicas e os processos envolvidos na realização audiovisual, os aprendizados emocionais, sociais, fossem ainda maiores e ficassem, né, como transformação nesses jovens depois que as oficinas iam embora. Então eu acho que essa questão de inclusão, né, das diferentes inteligências que são incluídas no processo audiovisual é um dos principais motivos pelos quais esse tipo de processo é bem-vindo e transformador. E mesmo dentro da escola, no ensino formal, isso acaba acontecendo também, mesmo quando não são grupos, né, não são oficinas simplesmente voltadas à produção de vídeo. É importante dizer que essas experiências que eu estou trazendo aqui são experiências que, em geral, envolviam um arco completo, né? Um começo, meio e fim, né, de uma oficina audiovisual, de uma oficina de cinema, né, com estudantes separados, vamos dizer assim, para fazer isso. 20 alunos, 30 alunos, 15 alunos, com professores especializados, né, com um objetivo final, com patrocínio, com uma sessão de cinema que era feita depois. Então a gente está falando aí de uma primeira experiência, onde surge, né, esse conhecimento acumulado, né, sobre isso, e essa experiência que eu estou relatando aqui, é assim que ela surge. Estou deixando isso bem marcado, porque daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre como essa experiência pode influenciar e transformar e trazer conhecimento acumulado para o uso disso na sala de aula.
Que aí não precisa ser uma oficina de cinema, não precisa ser uma oficina audiovisual, não precisa ter começo, meio e fim, roteiro, gravação, edição de um filme de ficção, documentário. Não, não. A gente pode pensar hoje em dia no uso audiovisual na sala de aula de outras maneiras, mas dessa experiência a gente traz o quê? Que o vídeo é transformador, que o vídeo inclui todo mundo, né? E que, como eu vou contar agora, ele possui processos, independente do seu objetivo, se é fazer um filme ou se é fazer algo para uma disciplina, por exemplo, ele possui processos que em si são transformadores e é disso que eu vou falar agora. O que está envolvido num arco de produção de um vídeo, não importa o tamanho ou sua finalidade, que é transformador também do ponto de vista de aprendizados aí mais distantes do vídeo em si, aprendizados de coisas que são para a vida. O arco para se produzir um audiovisual, ele é extremamente transformador. Eu vou dar alguns exemplos de quais são os aspectos que estão envolvidos nesse arco de gravação que podem ser interessantes para além, né, do que é o processo de realização de vídeos. O primeiro deles diz respeito a como o método científico aparece na produção audiovisual. Como que isso acontece, né? Bom, quando você vai gravar, seja com celular, seja com uma câmera, não importa, você pode se deparar com problemas bastante simples, bastante corriqueiros. O principal deles é se tem luz ou se não tem luz. Se a imagem está clara ou se a imagem está escura. E ainda se a imagem está em foco ou se ela não está em foco. São dois aspectos bastante rudimentares da gravação de um vídeo e que qualquer pessoa que pegar um celular e for gravar vai se deparar com eles. Você, na sua casa, vai filmar seu filho, uma festa, um aniversário, você vai perceber que dependendo da posição que você tiver, né, com a câmera, a imagem vai ficar boa, vai ficar estourada, dependendo de onde você está e a distância que você está do objeto vai ficar em foco ou vai ficar fora de foco, né, dependendo do celular que você usa e o que você enquadra dentro do quadro, o foco está na frente ou está no fundo. São coisas bastante simples com as quais todo mundo tem que lidar quando grava, não importa qual seja a ferramenta, né? E aí, o que tem de interessante aí? Quando a gente faz um processo em que você coloca o jovem para gravar sem falar muita coisa antes de começar esse processo, quer dizer, fala, vai, grava, seja com o celular, seja com a câmera, com o que ele tiver na mão, ele vai se deparar com esse problema e ele vai ter que achar uma solução. Por exemplo, você vai gravar e tem uma luz atrás, por exemplo, um dia de sol, você está na sombra e você está gravando uma pessoa na sombra e atrás tem muito sol, qual que é a tendência, né? É ficar um contraluz muito forte e quem está na sombra ficar muito escuro. Então, quando um estudante vai gravar isso acontece, ele olha para o material e ele sabe que aquilo não ficou bom. E ele vai ter que lidar com esse problema. Provavelmente ele vai gravar de novo. E ele tem várias formas, né, de resolver esse problema. Se ele tiver um celular mais moderninho, ele pode colocar lá no manual e fechar, por exemplo, o obturador numa câmera, né? Ele pode fechar o obturador e fazer com que entre menos luz. Mas ele também pode mudar a posição, né? E tirar esse sol que está lá no fundo, colocar ele com uma parede ao fundo, por exemplo, e com isso aumentar a quantidade de luz que vem no rosto. Ele pode também colocar o personagem que ele está filmando no sol. São muitas possibilidades. Mas uma coisa que o estudante percebe rapidamente é que se ele mudar mais de uma variável, ele não sabe exatamente por que deu certo, né? Se ele pega esse personagem e coloca no sol e com uma parede atrás, ele não sabe se deu certo porque ele pôs o sol ou porque ele pôs uma parede atrás. Se ele mexe no botãozinho da câmera e abre o obturador ou fecha o obturador e muda o personagem de lugar, ele também não sabe por que aquilo deu certo. Então, é uma coisa muito intuitiva. Conforme o estudante vai buscando maneiras de fazer aquela imagem ficar mais bonita, funcionar melhor para ele vai percebendo que é tentativa e erro, que é empírico. Basta testar que uma hora você chega num resultado que funcione para você. Então, essa é a primeira característica muito interessante da gravação em vídeo. Ela estimula o método científico, ela estimula que o estudante experimente, teste, até que ele consiga chegar num resultado que funciona para ele. De preferência, mudando só uma variável. Outro aspecto muito interessante diz respeito à questão do trabalho em grupo, né? A escola tende a promover a realização de trabalhos em grupo, mas normalmente são trabalhos em grupo que a gente, que é professor, sabe como é, né? O estudante vai lá e divide o trabalho, fatia o trabalho como se fosse uma pizza, cada estudante faz um pedaço, eles juntam tudo e entregam pra gente. É difícil você ter escolas que tenham esse perfil ou grupos que de fato debatam as questões entre si, escrevam juntos ou qualquer coisa do tipo. Promover a realização de trabalhos em grupo é algo que a gente busca fazer, obviamente, como professores, e a gente tenta criar situações para que isso seja rico e funcione de uma maneira legal, mas os estudantes muitas vezes conseguem escapar disso, né? Se dividindo, você faz de matemática, eu faço de português, enfim.
O estudante, dentro do possível, ele tenta escapar, né, dessa fricção que existe no tentar trabalhar em grupo. E no processo de realização de um vídeo, não tem muito como escapar disso. Você tem um estudante que escreve o roteiro, tem os outros estudantes que vão ter que gravar aquele roteiro e que vão querer gravar aquele roteiro desde que aquele roteiro esteja bacana. Então eles vão ter que discutir esse roteiro. Por mais que um deles escreva, dificilmente os outros vão topar embarcar naquele filme se não entrarem num acordo. Então nesse processo em que você vai ter, né, a pessoa criticando o roteiro do outro, o estudante que fez a foto criticando o estudante que fez o som, a trilha em debate, todos os processos sendo debatidos coletivamente, isso favorece muito o aprendizado sobre fazer críticas e ouvir críticas, o que é algo que não é muito comum, né, entre jovens. Quando a gente começa a dar aula para jovens, a gente percebe que muitas vezes quando um estudante é criticado, ele sente como se aquela crítica fosse a ele enquanto pessoa, e não aquilo que ele fez. Um ensinamento muito legal que a gente pode construir com os estudantes é que eles entendam que as críticas, quando são feitas àquilo que está sendo proposto e não àquela pessoa. E essa distinção entre o que eu sou e o que eu faço, ela é fundamental para o amadurecimento de uma pessoa, de qualquer idade, né? Para entender que o que eu faço, eu posso melhorar. Né? O que eu sou é minha alma, minha essência. Claro que eu também posso melhorar, mas assim, quando alguém critica o que eu sou, é muito mais dolorido do que quando alguém critica o que eu fiz, que eu posso melhorar, que eu posso fazer de novo, né? Então esse aprendizado, que é muito estimulado no processo criativo, e aí isso vale muito para teatro, para música, enfim, para todas as áreas, mas no cinema isso é muito forte, porque são muitas áreas trabalhando juntas. Esse é um aprendizado que fica para a vida, né, desses jovens. Então, assim, para focar, né, apenas em dois aspectos, não me alongar muito aqui, são dois aspectos que são transformadores e que mostram como o audiovisual, né, como experiência transformadora, toca em pontos que vão muito além do que é o aprendizado em si técnico, né? E isso é uma coisa legal que eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com audiovisual e educação, eu percebia que nós, como professores de audiovisual, a gente tinha que lidar em muitos momentos com questões que não tinham a ver com audiovisual, que eram emocionais, que eram sociais. Então, aos poucos, né, essa nossa experiência empírica de desenvolver métodos para ensinar foi nos levando a esse lugar, a perceber como a gente poderia estimular da melhor maneira possível que esses aprendizados emocionais ou socioemocionais se dessem a partir do próprio processo. Então acho que essa é uma contribuição importante, né, que a experiência acumulada da educação audiovisual popular pode trazer para a experiência do professor do ensino regular que queira usar o vídeo na sala de aula.